Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente, esse programa que todos os dias traz para mim e para você palavra, oração da fé e, claro, histórias de vida, testemunhos de fé que vão realmente impactando a vida de todo aquele que assiste. Por isso eu vou insistir com você, hein? Participe do programa hoje. Não perde um minuto sequer do programa, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em o nome de Cristo Jesus. O Palavra Urgente de hoje vai mostrar para mim e para você a história de uma senhora que, olha, se não é a mão de Deus, meu amigo, eu vou fazer até o seguinte, nós vamos conhecer a história dela. Eu vou pedir para você vir direto comigo. Hoje eu não vou nem demorar muito comentando, não. Nós vamos direto conhecer a nossa amiga, deixa eu ler o nome aqui para não pronunciar errado, a Isiala. Você vai ver o que aconteceu, o que ela enfrentou, como Deus operou na vida dela, em nome de Jesus. Por favor, a primeira parte da história da nossa amiga. Em 2018, Isiala se afastou da presença de Deus e a vida dela não ia nada bem. E ali começou o processo daquele vazio, daquela tristeza que eu não sabia de onde vinha. Era o tempo todo chorando, era um desespero que eu falei, agora eu preciso de ajuda. Só que a cada 2 meses que eu retomava no psiquiatra, aí ali o médico ou trocava a medicação ou aumentava a dosagem. Ela ficava fechada no lugar dela, ela cabisbaixa, chorando pelos cantos. E isso foi por quase 5 anos nesse processo de altos e baixos. Em 2022, 2023, aí eu com acompanhamento, as medicações que não faziam efeitos. E eles falaram assim, ó, Isiala, agora você tem depressão, você tem ansiedade, você tem transtorno bipolar do tipo 2 e esquizofrenia. Viu aí? Quando uma pessoa está com Deus, a coisa, sabe, caminha. Mas se a pessoa se afasta, misericórdia, parece que vai tudo indo por água abaixo, desmorona tudo. Foi o que aconteceu com ela. E deixa eu dizer uma coisa, tem gente me assistindo agora que está do mesmo jeito, que às vezes até fica lembrando, na época que era assim, era assado, eu estava tão bem, e hoje está tão mal, né? Está na hora de mudar isso. Está na hora de voltar à presença de Deus. Ele pode mudar a tua situação. E se infelizmente você foi acometido por esse tipo de enfermidade, que é o tipo de doença que atinge a alma, não é só o físico, é a alma da pessoa, ao ponto de tirar a razão da pessoa viver. Ô meu amigo, você precisa urgente buscar ajuda espiritual. Então não fica de fora. Toma uma decisão agora mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Daqui a pouco eu vou determinar aqui. E eu quero ver Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, que daqui a pouco quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração também, eu vou pedir para a produção soltar para a gente uma reportagem sobre este assunto. Você vai ver como isso é terrível e tem atingido muita gente. Por favor, a reportagem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a esquizofrenia afeta aproximadamente 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Em entrevista no ano de 2018, o ator Tom Hardy revelou que foi diagnosticado com a enfermidade aos 15 anos de idade. De acordo com um estudo da Unifesp, USP e UFPR, com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 547 mil adultos brasileiros vivem com a doença. Se essa patologia não for tratada corretamente, pode ocasionar sequelas como problemas de socialização, perda de memória, dificuldade na fala e crises frequentes. A reportagem deu para a gente uma ideia do quanto isso é terrível. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos conversar com um especialista, porque aí nós vamos entender melhor isso. Depois eu trago a palavra.
Depois eu quero orar por você e nós vamos ver como a nossa amiga enfrentou isso também e venceu. Porque para estar aqui no Palavra Urgente é que alcançou a vitória em Cristo Jesus. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar aqui com um especialista que vai nos explicar, primeiro, quais são os sintomas, para você entender se está caindo nessa situação, qual o tratamento, como buscar ajuda. Vamos fazer o seguinte, doutor, é com você. A esquizofrenia é a doença mais grave da psiquiatria. Esse nome esquizofrenia vem de cisão da mente, né? É uma doença que, a partir dela, a pessoa muda completamente. Ela começa a apresentar sintomas psicóticos, alterações do pensamento, acredita que o pensamento pode ser partilhado por outras pessoas, a consciência de si mesmo é alterada e tem um curso crônico ao longo da vida. Mais comum é a paranoide, né? Que tem alguns sintomas, costuma ter delírios de perseguição, alucinações auditivas, né? São vozes, não são alucinações visuais, costuma ter também o comportamento da pessoa muda, ela fica muito desconfiada, ensimesmada, e a esquizofrenia hebefrênica, que costuma começar numa idade mais jovem, na adolescência, tem um curso de muita desorganização do pensamento e também tem um curso um pouco mais grave. Quando a doença está começando, se desenvolvendo, é um período que nós chamamos de trema na psiquiatria. A pessoa começa a se sentir estranha, diferente, esquisita, sensação de que algo vai acontecer, e aí começam, em geral, os primeiros delírios, as primeiras alucinações, aí começa a implicar com o vizinho, estão fazendo macumba para mim, eu estou ouvindo uma voz, e assim começa. E daí em diante são vários delírios de todos os tipos que podemos imaginar, tem muito a ver com o meio cultural. Por exemplo, em tempos atrás, séculos atrás, se falava muito em bruxaria. Hoje em dia, especialmente no Brasil, os pacientes deliram muito com macumba, mas também deliram muito agora em tempos digitais com chips, com GPS, colocou um chip em mim, estão me monitorando. Tudo isso também depende do meio que a pessoa vive. A esquizofrenia em si não leva a óbito, mas se não estiver tratada, a pessoa pode se colocar em situações que ela pode correr risco de vida, como por exemplo, sair andando por aí, se colocando em risco, seja em autoestradas. Às vezes nós vemos pessoas andando na estrada e já desconfiamos que são pacientes psiquiátricos, ou se colocar em risco, em brigas e acabar sendo morto, né? Mas a doença em si não mata. O principal comprometimento da esquizofrenia também é na vida laboral. Dificilmente um esquizofrênico que não está bem tratado consegue voltar a trabalhar e ter aquela produtividade que ele tinha antes da doença. Viu aí? O médico explicou para a gente o que a pessoa tem que procurar no que diz respeito à medicina. Mas daqui a pouco eu quero mostrar para você o que Deus pode fazer. Vamos fazer o seguinte agora? Não vou demorar, não. Nós vamos direto para a segunda parte da história. Pode soltar para a gente, por favor, para você entender como é que ela começou a vencer essa batalha. Por favor, a segunda parte. E eu quase fiquei louca. De fato, eu enlouquecia. A ponto, de fato, de tentar tirar minha própria vida. E vinha aquelas vozes. Não adianta mais nada. Deus, Ele não se importa mais com você. Você já pecou muito. Ele não vai mais te perdoar. E só vinha aquelas vozes de vir aqui, pegar uma faca e acabar com tudo. Eu queria acabar com o sofrimento. E naquele momento de desespero, eu fiz uma carta para minha mãe. E eu sempre pedia para ela, vai para a igreja. Ela não tem vontade, não tem vontade de ir. Aqui na minha casa a gente não ouvia mais louvores. A minha Bíblia, ela ficava escondida dentro do guarda-roupa. Em 2024, o filho de Eziala passou por um procedimento cirúrgico nas amígdalas e ficou sem falar por 5 dias. E passando esses dias, ele acordou e ele escreveu, mamãe, eu sonhei com Jesus. Aí eu falei, o que você sonhou, meu filho? Que Jesus ia me curar. Na mesma hora ele falou. A voz dele veio, ele não sentiu dor. E aquilo mexeu muito comigo. Acho que Deus, ele precisou tocar
falar com a pessoa mais importante da minha vida para que ele falasse assim, olha, desperta, desperta tu que dorme. Veja, Deus tem que, às vezes, usar até uma criança, um jovem, quem você menos imagina, para dizer, olha, Deus tem a vitória para você. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui hoje, inclusive, para dizer para você, Deus tem a vitória para a sua vida. Lá no livro de Salmos, no capítulo 27, vem comigo, por favor. Verso 14 está escrito assim, ó. Espera no Senhor e anima-te. Você está passando por uma situação difícil? Espera, confia em Deus, acredita nele e se anima, levanta a tua cabeça. Nada de ficar dizendo, ô vida, ô céus, ô azar. Não, não. Levanta a tua cabeça, se anima, acredita, ele pode te dar a vitória sim. E diz mais, ele diz assim, ó, e ele fortalecerá o teu coração. Então espera no Senhor. Ele vai te dar força, ele vai fazer você vencer. Então, esse espera significa confia. Então, confia no Senhor. Não se desespera, acredita. Ele pode e ele vai te dar a vitória. Hoje mesmo, se você crer. Nós vamos assistir agora a última parte da história. Depois eu quero voltar fazendo a oração com você, tá? Mas guarda isso no teu coração. Pode soltar a última parte, por favor. Depois daquele dia eu decidi, eu vou voltar para Cristo. E quando eu voltei, eu ainda estava tomando as medicações, porque eu já tentei parar outras vezes e não deu certo. Mas aí depois desses 5 meses, né, indo para a igreja, eu fiz um propósito com o Senhor. E ali num domingo, eu falei, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou colocar esses remédios na boca. E eu conto com o Senhor. E desde então, nunca mais eu tomei. Deus tocou no coração dela e ela tá seguindo. Eu vejo que ela tá mais ativa. Hoje, nem se compara, 1000 vezes feliz. O nosso casamento melhorou muito. Eu ouço louvor o dia inteiro na minha casa e a palavra, eu aprendi a ter o meu momento com Deus. Então eu faço o meu devocional, leio a palavra, final de semana eu tô lá no culto. Ele não permitiu que eu tirasse a minha vida para que eu pudesse viver isso aqui hoje. Então no meu levantar eu consagro a Deus, falo, Senhor, muito obrigada por respirar, muito obrigada por poder dormir sem medicação. Muito obrigada por poder ver o meu filho crescer. Eu aprendi a ser grata a Deus pelos mínimos detalhes. Viu aí? Isiala venceu. Você. É só esperar em Deus, confiar nele. Eu já estou com água aqui. Ele te dá a vitória. Vai dar sim. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu venho diante do Senhor pedir, põe nesta água uma unção especial. Tem gente, ó Deus, com depressão, gente, meu Deus, aflita, gente com ansiedade, gente com síndromes de pânico, que vão, ó Deus, participar da água. E eu quero ouvir, eu quero saber depois o depoimento, o testemunho de vitória dessas pessoas. Porque crendo, agiram a fé bebendo da água. Então põe nela a virtude agora. Que esta água seja ungida e abençoada em nome de Cristo. E como ministro da tua palavra, eu digo a todo mal agora, vá embora, desapareça, em nome de Jesus. Está abençoada para a glória de Deus. Amém? Beba da sua água. Glória a Deus. Amigos, nós já estamos caminhando para o final do programa. Mas antes de encerrar o programa, eu queria aproveitar e fazer um pedido à senhora ou senhor. O programa, daqui a pouco, vai estar no YouTube. Então vai lá, copia o link, manda para todo mundo que você conhece.
porque eu tenho certeza que serão abençoados. Mas como eu acho no YouTube, põe lá no endereço @palavra urgente. E eu tenho certeza que você vai encontrar a página do programa e vai ser abençoado em nome de Jesus. Olha, já estou caminhando para o finalzinho, então deixa eu fazer um outro convite a você. É para que você esteja comigo ainda nesta quarta-feira no Templo da Graça aqui em Olaria. Quarta-feira são 4 horários: 7, 9, 15 e 19 horas. Nos 4 horários eu estou presente orando pela família. E às 19 horas eu chamo de Noite da Salvação, porque é aquela reunião que a gente busca o Espírito Santo. Eu espero você aqui. Rua Barreiros, 1195 é o endereço. Rua Barreiros, 1195. Eu vou ficando por aqui dizendo a todos que Deus te abençoe rica e abundantemente e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fique na paz e até lá. Estou aqui para confessar, para dizer que eu te amo. Quero falar, às vezes não entendo teu agir. Clamo, tuas respostas não vêm, porque hoje eu vim acertar o que há de errado em mim. Teu silêncio é demais, não posso mais suportar. Te peço, teu agir. E quando clamo, tuas respostas não vêm.